O feminismo, por pior que possa parecer, deixou a mulher mais barata. Você diria que o sexo é uma espécie de ferramenta da mulher para manter o seu poder sobre o homem? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que muitos homens também têm a impressão de que se fingir de burro é uma forma de garantir a relação. Talvez o feminismo tenha feito com que os homens pensem mais em si mesmos. E ao pensar mais em si mesmos, de repente algumas mulheres ficam ainda mais loucas por eles. Se o homem, de fato, algum dia não pensar só em mulher, as mulheres vão saber o que fazer com eles. Por que, afinal, as mulheres mandam nos homens? Pondé, a Camille Paglia, a ensaísta, escritora americana, ela tem uma tese um pouco mais freudiana sobre esse poder da mulher, né? Ela disse que esse poder da mulher sobre o homem, ele vem sobretudo do fato de todas as pessoas, homens inclusive, claro, virem do útero de uma mulher. Então, esse fato em si confere para a mulher um poder quase mitológico, um poder universal. Você concorda com a Camille Paglia que esse poder tem uma certa força de intimidação sobre os homens? Olha, o poder da maternidade. Sei. Eu entendo que do ponto de vista mítico, inclusive se a gente pensar em termos pré-históricos e da antiguidade, a gente sabe que o poder da maternidade, aquelas imagens, toda a civilização antiga, o Museu de Arqueologia, você vê aquelas imagens de figuras humanas com a barriga muito grande, né, representando a mulher grávida. Então eu não duvido que os homens, gênero, não espécie, durante muito tempo ficassem impressionados com essa capacidade que a mulher tem de gerar vida, ainda mais se ele não soubesse que ele participava disso. Agora, eu acho que isso seguramente gerou divindades associadas a isso. E daí, toda divindade gera um certo medo, porque você tem um poder. Agora, que os homens tenham medo, assim, no banal do cotidiano das mulheres por causa disso, eu não sei, eu acho que é mais comum o homem ter medo das mulheres, porque de repente o homem pode broxar com a mulher, ele pode não conseguir fazer com que ela se satisfaça com ele e ela fale para todo mundo que ele é muito ruim de cama, por exemplo, certo? Então eu não sei se precisa ir tão longe no útero para isso. Agora, se o poder da maternidade sobre os homens exerce uma impressão, acho que miticamente pode exercer. No dia a dia, acho que a maior parte dos homens pensa, graças a Deus não sou eu que dou a luz. Ainda sobre Camille Paglia, ela fala que as manifestações de arrogância, de rebeldia masculina, a maior parte delas provém justamente dessa tentativa deles se libertarem do poder ancestral e materno, esse poder mítico que a mulher exerce sobre os homens. Você acha um exagero psicanalítico esse? A psicanálise tem sempre uma certa, não estou falando da Paglia só, a psicanálise tem sempre uma certa vocação meio hiperbólica, né? A mesma coisa quando Freud fala que as mulheres têm inveja do falo, também é uma afirmação hiperbólica. Mas o ponto de vista psicanalítico é estruturante. Então o que a Paglia está dizendo é de que existe uma espécie de fantasma no inconsciente, certo? E que esse fantasma está presente em todo mundo, no caso dos homens especificamente no assunto, e faz com que os homens fiquem sempre querendo mostrar que ele também tem algum poder diante do poder de gerar a vida da mulher, né? Assim como as mulheres normalmente, quando escutam freudianos, ou o próprio Freud, quando escreveu da inveja do falo, muitas mulheres olham e dizem, olha, não sei se isso é verdade, talvez isso seja histórico, não necessariamente. Eu também posso dizer que talvez não sejam todos os homens. A ideia de que a maternidade é um poder tão gigantesco pode ser visto como uma coisa meio atávica. Afinal de contas, será que a maternidade está com essa bola toda? Hoje em dia, entendeu? Quer dizer, você tem um monte de homem que a última coisa que quer é engravidar uma mulher, por exemplo, se meter com isso. E as mulheres também não estão tão afins assim. E as mulheres não querem ficar grávidas também, muitas das mulheres. Agora, sem dúvida nenhuma, a mãe tem um poder sobre os filhos, né? A hipótese dela é que esse poder da mulher da qual você saiu é universalizável para toda a relação que você tem com outra mulher. Eu suspeito, como eu dizia no começo, de que os homens que estão interessados numa mulher, ele tende a fazer qualquer coisa para deixá-la feliz.
Porque se ele não deixar ela feliz, não só o dia a dia dele vai ser difícil, como ela não vai querer transar com ele. Eu acho que esse poder é muito forte. Bom, de alguns estudiosos, entre eles o psicólogo evolucionista David Buss, ele defende que são as mulheres que moldam o comportamento dos homens. Por quê? Porque são elas, na verdade, quem escolhem os homens para começo de conversa. E por que elas escolhem os homens? Porque para elas é mais alta a taxa, o investimento no acasalamento, digamos assim, do que para eles. Então são elas que escolhem os homens e os homens, portanto, para serem escolhidos, tende-se a moldar ao gosto delas. Então é por isso que o David Buss chega à conclusão que os homens acabam se moldando ao gosto das mulheres. Você concorda com essa tese, Pondé? O ato sexual para a mulher tem um risco altíssimo, né? Porque ela pode sair dessa história grávida. É isso que ele chama de uma taxa alta de acasalamento. Exatamente. Elas pagam um preço maior. A mulher paga caro pelo sexo. Portanto, se a mulher quando ela faz sexo, ela pode sair grávida, isso vai fazer com que ela tenha, no mínimo, 9 meses... No mínimo, 9 meses de ocupação com isso, e ela ainda vai passar por uma situação de altíssimo risco. Então, o evolucionista, ele normalmente pega você e fala para você o seguinte: olha, não pense com a sua cabeça de hoje, da Faria Lima. Imagine você há 150 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, ou o que for. Dificuldade de locomoção, mais fácil de ser pega, pode morrer no próprio parto, grita, emite cheiros, certo? Então toda a aventura sexual para a mulher tem um custo muito alto. Daí o evolucionista entende que então, o que aconteceu? As mulheres no uso da sua inteligência, e portanto essa hipótese pressupõe a inteligência funcionando, né? Tem nada a ver com o machismo, como muita gente acha que evolucionista é. A mulher usando a sua inteligência, ela chega à conclusão que é melhor que ela pague um preço muito alto por um macho ou um homem ou o que for, que dê algum retorno. Portanto, ela escolhe o homem. Portanto, é essa a lógica. Portanto, na relação, ela teria um movimento, ainda que muito sutil, de escolher o sujeito com quem ela vai transar. O próprio Buss fala, né, no livro Por que as Mulheres Fazem Sexo, quer dizer, ainda que uma mulher possa olhar para o homem e escolhê-lo para ser seu parceiro, keeper, como falam os americanos, quer dizer, um homem bom para ser pai, para cuidar, e ao mesmo tempo ela também pode olhar para um outro homem com quem ela não casaria, mas que ela acha o cara muito bom, certo? Que vai ao encontro da famosa frase do Nelson: todas as qualidades que uma mulher adora no amante, ela odiaria no marido, certo? E o Nelson vai mais longe e diz que a mulher quer um nada para marido. Né? No sentido que é um cara que garanta segurança, que seja estável, que seja contínuo. E é nesse sentido que o evolucionista fala que a mulher escolhe o homem. Não significa que a mulher escolhe o violentador. A gente tem o tempo inteiro que lembrar que o mundo é maior do que as feministas pensam. Né? Então você concordou, por enquanto, só com a primeira parte do Buss, do que diz o Buss, ou seja, que as mulheres escolhem os homens. Sobre a segunda parte, ele diz que por causa disso, pelo fato de terem as mulheres a prerrogativa de escolher, entre aspas, os homens, então os homens acabam tendo que se moldar ao gosto delas. Com essa segunda parte, você também concorda? Em alguma medida, sim. Assim, eu acho que é uma dedução que parece um pouco geométrica demais para a realidade, né? Eu não acho que todos os homens sintam que eles estão se moldando. Se as mulheres deixarem de ser objeto que vale a pena investimento, né? Porque o homem, ele, digamos, obedece, ou ele está preocupado em deixá-la feliz, está preocupado em fazer com que ela se sinta bem, porque ele está investindo nela. E ele sabe que da parte dela, ela vai investir nele, né? Então, se ele tiver suspeita que ela, por exemplo, o trai, né? Se ele achar que ela coloca o trabalho dela acima de qualquer coisa, se ele sentir que esse investimento que ele faz nela não vai ter retorno, a relação que ele vai ter com ela, que também é uma afirmação de evolucionistas, um livro que se chama, acho que não tem tradução em português, que é o Guia do Caçador-Coletor para a Modernidade, ele vai provavelmente cair num tipo de abordagem que é a abordagem de baixo investimento. Então, ele vai deixá-la feliz aquela noite, que ele vai encontrar numa festa, num bar, num restaurante, numa feira de trabalho numa outra cidade, mas é só aquela noite.
Mas você está projetando isso para uma geração ou você está falando do indivíduo ainda? Eu acho que isso pode ser um comportamento geracional. Acho que já é, em grande medida, não no futuro, já é um comportamento geracional. Já é uma reação ao entendimento de que o sexo com a mulher ficou barato. Porque ela mesma está emancipada. Então ela também não quer rolo. Então, se ela não quer rolo e ela não quer investir no sujeito para além daquela noite, ele também só vai querer investir naquela noite. Agora, as pessoas podem se apaixonar quando não esperam também, né? E aí vai tudo por água abaixo. E aí toda a lógica de uma noite só vai pro saco. Pensando num casamento, se você pergunta por que os homens gostam de fazer sexo, a resposta me parece bastante simples. Podia ser algo em torno de porque eles gostam, né? E suas variações. Tá falando o homem gênero. O homem gênero. Sim. Dentro de um casamento. Daí, se você fizer a mesma pergunta sobre uma mulher, por que as mulheres gostam de fazer sexo, aí já tem uma porção de respostas. Tanto que a Cindy Meston, que escreveu um livro com o mesmo David Buss que a gente já falou, eles escreveram um livro cujo título é justamente esse: Por que as mulheres gostam de fazer, ou querem fazer sexo. Porque as mulheres fazem sexo. Porque as mulheres fazem sexo, tem em português também. E daí nesse livro, essa dupla, a Cindy Meston e o David Buss, eles listam uma porção de respostas para essa pergunta. Então, ó, eu anotei algumas. Então, além do desejo, claro, né, eles estabelecem, por meio de estudos e etc., que as mulheres fazem sexo também para aumentar a autoestima do homem, ficar emocionalmente mais próxima do homem, restabelecer uma conexão com o homem depois de uma briga, evitar que ele seja infiel procurando sexo fora de casa e manter o seu poder sobre ele. Então, a minha pergunta é, você diria que o sexo é uma espécie de ferramenta da mulher, ou é usado como uma ferramenta da mulher para manter o seu poder sobre o homem? Ah, sem dúvida nenhuma. Toda vez que você se vê diante de uma mulher em que você fica louco de tesão por ela, você sabe muito bem disso. Quer dizer, a ideia da ferramenta de manipulação, eu não vejo a manipulação como uma coisa tão terrível. Entendeu? Eu acho que a ideia, então, de que uma mulher pode manipular o homem pelo desejo sexual é óbvio. É óbvio, né? E não é à toa que se fala que a prostituição é a profissão mais velha do mundo, né? No sentido de que a mulher tem um poder sobre o homem por causa do sexo. Agora, no dia a dia da relação, eu não vejo esse tipo de manipulação como um pecado. Entende o que eu quero dizer? Eu vejo ele como parte do jogo, né? Então é evidente que quando você é um homem experiente, você sabe que muitas vezes uma mulher, ou a sua mulher, ou uma mulher vem pra você e é super sedutora e é super legal e o sexo é legal, ela pode estar querendo alguma coisa. Então, mas o curioso é que da parte do homem isso não ocorre dessa forma, não é? Talvez não ocorra justamente porque quem escolhe é a mulher, né? Seguindo o raciocínio que a gente falava antes, no sentido de que o homem, ele tende a ser sexualmente mais barato. Então a gente poderia resumir muito grosseiramente assim: por que os homens fazem sexo? Porque eles gostam. Por que as mulheres fazem sexo? Aí vem uma lista muito grande de coisas que inclui o sexo como ferramenta de manipulação sobre o homem. E o que normalmente acontece, quando você pergunta por que o homem tal, vem uma frase. Quando você pergunta, seja lá que assunto for, porque a mulher tal, vem um compêndio, né? Sobre qualquer assunto. Qualquer assunto, não acho que isso é sobre sexo. Na verdade, inclusive, eu tenho a suspeita de que muitas mulheres morrem de medo de homens que tenham muita vida subjetiva, inclusive, certo? E, inclusive, não querem, porque vida subjetiva e homem pode dar muito trabalho. Até a página 3 tudo bem, mas se passar da página 3, ela pode achar que o cara já tem algum tipo de problema, entendeu? Então eu não tenho tanta certeza que todo homem, de fato, tem uma cabeça de carroça. Agora, eu acho que, assim como... vida subjetiva, você quer dizer uma vida além do estereótipo da cerveja, jogo de futebol... Exatamente isso. Quer dizer, vida subjetiva no sentido que tem um repertório, uma linguagem que saiba falar do que sente, do que pensa e do que quer. A ideia de que o homem só quer uma mulher pelada e uma cerveja, que é uma ideia caricatural, né? Eu acho que funciona, assim como muitas mulheres põem em questão a ideia de que a mulher tem que ser bonita e gostosa só, eu acho, e que o homem só quer isso da mulher, eu acho que muitos homens também têm a impressão de que se fingir de burro é uma forma de garantir a relação. Daí, você acha que quando o homem é mais gentil com a mulher porque ele está querendo levá-la para a cama? Nem sempre, né, Pondé? Nem sempre. Tem os homens que são cavalheiros de verdade, tem os que nem gostam disso. De ser cavalheiro ou de mulher? Não, de sexo. Ah, sim.
Mas eu acho que em determinadas faixas etárias, em determinadas circunstâncias, né? Eu acho que a gentileza é sempre uma coisa, digamos, instrumental, né? Na maior parte das vezes. E por falar nisso, Pondé, o que o feminismo trouxe de melhor e de pior para as relações românticas entre um homem e uma mulher? O de pior é fácil. O feminismo é uma teoria política e que politiza as relações e cria paranoia e suspeita em tudo que todo mundo faz. De bom, talvez o feminismo tenha feito com que os homens pensem mais em si mesmos. E ao pensar mais em si mesmos, de repente algumas mulheres ficam ainda mais loucas por eles. Thaís, você sente falta de homem que vai para a guerra? Eu sei, porque você está me perguntando isso por causa de um comentário que eu fiz. Mas eu estava querendo, na verdade, dizer que eu sinto mais falta, Pondé, de uma certa valorização da virilidade, não é? Que acabou aí sendo demonizada de um jeito meio confuso e que levou embora, essa demonização levou embora junto algumas coisas que eu considero qualidades intrínsecas do homem, do masculino, né? Coragem, por exemplo, uma certa propensão a proteger os fracos e etc., que são qualidades que eu acho que estão indo embora pelo ralo junto com essa demonização. Graças ao feminismo, inclusive. Bom, né, retomando a Camille Paglia que a gente falou lá no começo, então ela tem aquela tese de que as mulheres exercem um poder mítico sobre os homens, sobretudo e principalmente porque os homens, como todas as outras pessoas, vieram do útero das mulheres. Então é uma interpretação tanto psicanalítica. Mas ela diz também, logo depois, no mesmo Personas Sexuais, que as mulheres, principalmente depois da terceira onda do feminismo, estão abrindo mão desse poder que elas têm sobre os homens. Você concorda com isso? Se a maternidade, a força da fecundidade, a força de gerar vida, que é o que está em jogo aqui na imagem, né? A mulher abre mão disso porque não quer ter filho, porque quer trabalhar, quer dizer, quer ter uma vida parecida com o cara, né? Quer ter uma vida parecida com a do cara. Então, no fundo, é como se ela tivesse, olha, eu não quero esse poder, e aí, pensando psicanaliticamente, né? Inconscientemente, o homem, então, ele diz, tá bom, então, não tenho mais medo de você, não vejo você como um ser misterioso, certo? Que tem uma capacidade que eu não tenho, né? Porque essa é a questão. E, na realidade, uma das questões que eu acho que está ligado a esse debate feminista todo, e não só o debate feminista todo, é porque se fala muito de gêneros variados, hoje alguns acham que tem 250 mil gêneros, mas é muito engraçado porque, na realidade, o que se nega o tempo inteiro é a diferença sexual. O tempo todo. Quer dizer, a ideia é, inclusive, que as mulheres fiquem mais parecidas com os homens, que os homens mais parecidos com as mulheres, e que tenham a mesma vida, o mesmo estilo de vida. Então é aquele tédio generalizado, porque, inclusive, que o caracteriza, falando de relações heterossexuais, héteros é outro. Significa outro, é um encanto com o que é diferente. Se ficar igual a você, então não tem muita graça. Agora, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente pode derivar a partir do argumento da Paglia também a ideia de que essa terceira onda do feminismo vai tornando a mulher desinteressante também para o homem, porque o homem vai percebendo que ela é barata. Ela é barata. Você transa, de repente ela até paga a conta e acha que isso é uma grande coisa. Ou divide. Ela está achando que ela é uma grande coisa porque ela divide a conta e o cara está feliz. Quem sabe na próxima ela paga a conta inteira. E para mim tá tudo bem, porque na realidade eu só quero comer ela, acabou. Não quero ficar com ela, investir nela, coisa nenhuma. É isso aí, somos iguais. Ninguém investe em ninguém. Agora, o que acontece às vezes é que na proposta militante, né, não se percebe que ao consertar uma coisa, você cria outros problemas aqui. Acho que é isso que falta normalmente em quem pensa de forma militante. E um desses problemas é o seguinte: quem disse que os relacionamentos não passavam por algum tipo de encantamento que durasse algum tempo, certo? Uma coisa de você se encantar com a pessoa. E agora, o desencanto reina em toda parte. Porque quando você começa a pensar, o cara começa a olhar para a mulher, falando do ponto de vista masculino, começa a olhar para a mulher e começa a ver que na realidade é alguém que vai ficar fazendo lógica contábil com ele o tempo inteiro. Você fez isso 2 horas, eu tenho que fazer 2 horas. Você fez isso 3 horas, faz 3 horas. Ele faz a conta e diz, de repente, então não preciso. Vamos fazer sexo e cada um vive na sua casa? Entendeu? Daí é o que eu estava dizendo, que às vezes o feminismo ele pode fazer com que para o homem, o feminismo, por pior que possa parecer, deixou a mulher mais barata.
E o homem mais livre? Então, deixou ele mais livre, no sentido de que então ele não precisa investir na mulher e se preocupar com o que ela quer. Mas isso não me convence de que necessariamente essa liberdade não seja uma espécie de liberdade para nada também. Entendeu? Para ficar sozinho, para transar com um monte de mulher e que não consiga, na verdade, estabelecer nenhuma relação que vale a pena com pessoa nenhuma. Então, produz um mundo de pessoas livres e solitárias, de certa forma, mas livres. Parabéns. Pondé, agora tem um meme para você. Leva essa maçã pro Adão comer. Será que ele vai topar? Deus proibiu. Claro, você tá pelada. É bem aquilo, uma cerveja, venha pelada. Esse meme tá indo um pouco além. Venha pelada que ele topa qualquer coisa. É uma forma de simplificação do mundo masculino. Inclusive, Thaís, se um homem vira para uma mulher, numa situação de casamento, ou vira dois e tal, e ele demonstra para ela qualquer tipo de inquietação existencial, como se fala, e ele falar para ela coisas do tipo, não, porque a vida no trabalho, para mim, não basta só, e tudo bem, a nossa vida familiar, sei lá, eu vou... Velejar? Eu vou, sei lá, velejar, ou eu vou fazer um curso de carpintaria, sabe? Que estava na moda algum tempo atrás e tal. E ele fala frases do tipo, não, é que eu tenho uma parte da minha alma que precisa ser feliz com essas coisas. Muito provavelmente essa mulher vai pensar, tá com outra. Canalha, ele tá com outra, ele tá procurando uma outra mulher. Então, um homem que não entre nesse quadro estoura qualquer previsão feminina sobre o comportamento masculino. Se o homem, de fato, algum dia não pensar só em mulher, as mulheres vão saber o que fazer com eles.